Isabela Monteiro olhou para seu reflexo no espelho e mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. O vestido de noiva era deslumbrante, renda francesa, cauda de 3 metros, bordados delicados que deviam custar mais que um carro. Mas os olhos da noiva estavam vermelhos de tanto chorar e suas mãos tremiam enquanto tentava ajustar o véu. "Você está linda, minha filha", disse sua mãe, Helena, com voz embargada. "Não faça isso, mãe." Isabela fechou os olhos. "Não finja que isso é normal." Helena segurou os ombros da filha, seus próprios olhos marejados. "Isa, se houvesse qualquer outro jeito..." "Há sempre outro jeito." Isabela se virou, a raiva finalmente rompendo através da dormência. "Poderíamos vender a casa, os carros, declarar falência, qualquer coisa menos. Menos isso. A dívida é de 20 milhões, Isabela." A voz de seu pai, Roberto, veio da porta. Ele estava envelhecido, curvado, uma sombra do empresário confiante que fora. "Não temos 20 milhões, não temos nem 2, e os credores, eles não são apenas bancos. São pessoas perigosas, pessoas que ele trouxe para nossas vidas. Ele não precisava de nome. Todos sabiam de quem estavam falando. Rafael Almeida. O homem que em 6 meses destruíra sistematicamente o Império Monteiro. O empresário impiedoso, que aos 35 anos era conhecido por comprar empresas e desmontá-las peça por peça. O monstro frio e calculista que agora, por alguma razão perversa, queria se casar com ela. Como ele pode exigir isso? Isabela sussurrou. "Casar comigo como pagamento de dívida? Isso é medieval, ilegal. Tecnicamente não é exigência." Roberto parecia prestes a vomitar. "É uma proposta. Ele perdoa toda a dívida se você aceitar se casar com ele. Caso contrário, bem, os credores têm 3 dias para executar a cobrança." Isabela sabia o que isso significava. Sua família não apenas perderia tudo, a empresa de tecnologia que seu avô fundara, a casa onde crescera, cada investimento. Eles ficariam devendo para pessoas que não aceitavam "não posso pagar" como resposta. E tudo porque Rafael Almeida decidira destruí-los. 6 meses atrás, ele aparecera do nada, comprando ações da Monteiro Tech, seduzindo investidores, espalhando rumores. Quando o pai de Isabela tentou reagir, descobriu que Rafael já controlava 40% da empresa. Depois foram os contratos cancelados, os clientes que misteriosamente desapareciam, os fornecedores que dobravam preços. Isabela pesquisara sobre ele obsessivamente. Rafael Almeida, filho de um advogado e uma professora de classe média, construíra um império do zero. Formado em administração e direito, ele tinha a reputação de ser brilhante, implacável e absolutamente sem coração nos negócios. E ela iria se casar com esse homem em 20 minutos. "Por que ele quer isso?" ela perguntou pela 1000ª vez. "Porque eu? Ele poderia ter qualquer mulher. Por que destruir minha família e então..." Isso? Ninguém tinha resposta. A música começou a tocar. Marcha nupcial. Isabela sentiu bile subir na garganta. "Ainda posso recusar", ela disse, mas sem convicção. Helena abraçou a filha, lágrimas finalmente caindo. "Eu sei, meu amor. E se você disser não, vamos enfrentar juntos o que vier. Mas vocês vão perder tudo, talvez pior que perder tudo." Roberto se aproximou, beijou a testa da filha. "Você não tem que fazer isso, Isa. Não para nos salvar." Mas ela tinha, porque por mais que odiasse Rafael Almeida, amava seus pais. E não podia deixá-los nas mãos de agiotas perigosos. "Vamos acabar logo com isso", Isabela disse, endireitando os ombros. O salão estava ridiculamente luxuoso, flores brancas por todos os lados, lustres de cristal, cadeiras douradas, poucos convidados, apenas família próxima de Isabela, alguns colegas de trabalho, e do lado do noivo, rostos desconhecidos em ternos caros. E lá na frente, esperando no altar, estava ele,
Rafael Almeida era irritantemente bonito. Alto, ombros largos, terno negro que devia custar mais que toda a produção do casamento. Cabelos negros ligeiramente longos, mandíbula definida e olhos. Os olhos eram o pior. Cinzentos, frios, intensos, como pedras polidas. Quando Isabela começou a caminhar pelo corredor no braço do pai, Rafael não sorriu. Apenas observou, aqueles olhos cinzentos queimando através dela. Ela o odiou ainda mais por ser tão absurdamente atraente. A cerimônia foi rápida, mecânica. O juiz perguntou se ela aceitava. Isabela pensou em gritar não, em correr, em qualquer coisa. Mas então viu o rosto do pai, a esperança desesperada, o amor. Aceito. A voz saiu automática. Rafael disse seu aceito com voz grave e firme, como se estivesse fechando um negócio. Que, Isabela supôs amargamente, era exatamente isso. Pode beijar a noiva. Rafael se aproximou. Isabela enrijeceu, cada músculo preparado para repeli-lo. Mas o beijo foi apenas um roçar de lábios, casto e rápido. Ainda assim, ela sentiu um choque percorrer seu corpo e viu algo passar pelos olhos dele. Rápido demais para identificar. Então a máscara fria voltou. Olá, esposa, ele murmurou, baixo o suficiente para só ela ouvir. Isabela não respondeu. A recepção foi um borrão de champanhe que ela não bebeu, comida que não comeu e cumprimentos de pessoas fazendo papel de felizes em uma farsa óbvia. Então Rafael se levantou, estendeu a mão. Hora de ir. Ir? Isabela piscou. Para casa. Nossa casa. Claro, ela seria obrigada a morar com ele, porque esse pesadelo ainda não era completo o suficiente. A casa era uma cobertura em um dos edifícios mais exclusivos de São Paulo. Vidro, aço, vista panorâmica da cidade. Decoração minimalista em tons de cinza e branco. Frio, assim como seu novo marido. Seu quarto é o segundo à direita, Rafael disse, soltando a gravata enquanto caminhava. O meu é o principal, banheiros privativos em ambos. Você tem liberdade da casa. Isabela piscou. Quartos separados? Você achou que dormiríamos juntos? Ele a olhou como se ela tivesse dito algo estúpido. Isso é um arranjo de negócios, Isabela, não um casamento de verdade. Algo dentro dela se retorceu. Não era alívio, era insulto, como se ela não fosse digna nem mesmo de ser desejada pelo monstro que a comprara. Então por que se casar comigo? Ela explodiu. Por que não apenas perdoar a dívida? Por que essa encenação toda? Rafael se virou, e pela primeira vez ela viu emoção em seu rosto. Raiva, rápida e intensa. Você acha que eu quero estar aqui? A voz dele era baixa, perigosa. Você acha que isso foi minha primeira escolha? Então por que não havia outra opção? Ele passou a mão pelo cabelo, desarrumando-o pela primeira vez. Ele se interrompeu, mandíbula contraída. Não vou ter essa conversa agora. Que conversa? A parte onde você explica por que destruiu minha família e então me forçou a casar com você? Eu não forcei ninguém. Você escolheu aceitar. Escolher entre casar com você e ver meus pais ameaçados por agiotas não é uma escolha, é uma extorsão. Rafael se aproximou dela em 3 passos longos. Isabela recuou instintivamente até suas costas baterem na parede. Ele colocou as mãos de cada lado da cabeça dela, aprisionando-a sem tocá-la. Escuta aqui, esposa. A palavra foi cuspida com veneno. Você não sabe nada sobre o que está acontecendo, nada sobre por que fiz o que fiz, e é melhor assim. Então me explica! Isabela gritou, surpresa com sua própria coragem. Me dá alguma razão para não te odiar. Eles ficaram assim, rostos a centímetros, respirações aceleradas. Isabela podia ver nuances nos olhos cinzentos dele. Não eram só frios, havia algo mais. Dor? Desespero? Então Rafael recuou como se ela queimasse. Boa noite, Isabela.
e saiu, deixando-a sozinha na sala enorme e vazia. Isabela afundou no sofá de couro, o vestido de noiva espalhado ao redor como pétalas murchas. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela chorou de verdade. Não por perda ou medo, mas por confusão absoluta. Porque por um segundo, bem ali, ela vira algo no rosto de Rafael Almeida que não fazia sentido algum. Ele parecia tão preso quanto ela. Isabela acordou em um quarto que não reconheceu por 3 segundos de misericordiosa confusão. Então tudo voltou. O casamento, Rafael, a prisão dourada. Eram 7 da manhã. Ela vestiu roupas confortáveis. Pelo menos Rafael tivera a decência de já ter suas coisas transferidas e saiu do quarto. A cobertura estava silenciosa. Seria possível que Rafael já tivesse saído? A cozinha, pelo menos, era espetacular. Mármore, eletrodomésticos de última geração e... café? Rafael apareceu do nada, fazendo-a pular. Ele estava diferente. Calça de moletom cinza, camiseta branca, cabelos úmidos da ducha. Mais humano. Mais... acessível. Sim. Isabela aceitou a xícara que ele ofereceu, tomando cuidado para seus dedos não se tocarem. Há pão francês, frutas, iogurte. Rafael indicou a ilha da cozinha, onde um café da manhã estava posto. Não sei o que você gosta, então. Por que está sendo educado? As palavras saíram antes dela filtrar. Rafael tomou um gole do próprio café, apoiando-se no balcão. Prefere que eu seja rude? Prefiro que seja honesto. Honestidade. Ele sorriu sem humor. Que conceito interessante vindo de uma Monteiro. Isabela sentiu raiva ferver. O que isso significa? Nada, esquece. Rafael começou a se virar. Não! Isabela bateu a xícara na bancada, café espirrando. Não vai jogar indiretas e fugir. Se tem algo a dizer sobre minha família, diz na minha cara. Rafael a estudou por um longo momento. Então, surpreendentemente, puxou um banquinho e sentou do outro lado da ilha. Ok. Quer honestidade? Aqui vai. Seu pai não é o santo que você pensa que é. Meu pai é um bom homem. Seu pai é um homem que fez escolhas. Algumas péssimas. Rafael tomou outro gole de café. Aqueles olhos cinzentos fixos nela. A Monteiro Tech não estava afundando porque eu a sabotei, Isabela. Estava afundando porque seu pai se associou com pessoas erradas. Pessoas muito, muito perigosas. Isabela sentiu o chão vacilar. Você está mentindo. Há 18 meses, a Monteiro Tech precisava de investimento urgente. Seu pai procurou um grupo de investidores chamado Ícaros Capital. Rafael falou devagar, como se explicasse para uma criança. O que ele não sabia, ou escolheu ignorar, é que Ícaros é fachada para lavagem de dinheiro. Dinheiro de tráfico, Isabela. Drogas, armas. Não, meu pai jamais... Seu pai estava desesperado. E pessoas desesperadas fazem coisas estúpidas. Rafael se inclinou. Quando ele percebeu com quem estava lidando, tentou sair. Mas não se sai impunemente de negócios com essa gente. Eles queriam a empresa, queriam usar a Monteiro Tech para movimentar dinheiro sujo através de contratos falsos. Isabela estava tremendo. E você? Onde entra nisso? Eu descobri. Porque Ícaros tentou me recrutar primeiro, há 2 anos. Eu disse não, obviamente. Rafael sorriu amargo. E então, investigando eles, descobri sobre a Monteiro Tech, sobre o que estavam planejando. Então você destruiu minha família? Que lógica é essa? Eu tirei a empresa das mãos do seu pai antes que Ícaros pudesse usá-la. Rafael levantou, frustração clara. Comprei ações, assumi controle, cortei todos os laços com eles. E adivinha o que aconteceu? Ícaros ficou furioso. Disse que sua família devia compensação. 20 milhões em investimentos perdidos. Isabela se sentiu enjoada. Os agiotas não são agiotas comuns. São executores de Ícaros. E eles não aceitam dinheiro de volta, Isabela. Eles aceitam sangue. O silêncio foi ensurdecedor. Por que não contou isso para meu pai? Para mim?
Isabela sussurrou. Você acha que ele acreditaria no homem que roubou sua empresa? Rafael riu sem humor. Tentei. Ele me disse para ir para o inferno. Disse que eu estava mentindo para justificar minha crueldade. Então, o casamento foi a única forma que encontrei de proteger sua família. Rafael a encarou. Ícaros não mexe com o que é meu. É código. Torto, mas código. Se você é minha esposa, você e sua família têm minha proteção. E eles não arriscam guerra comigo. Isabela precisou sentar. Tudo estava girando. Por que você? Por que eles temem você tanto assim? Rafael ficou tenso, algo sombrio passando por seu rosto. Porque antes de construir meu império legal, eu vinha do mesmo mundo que eles. E eles sabem do que sou capaz quando alguém mexe com o que é meu. Ele tinha sido... o quê? Criminoso? Isabela olhou para o homem à sua frente com novos olhos. Rafael Almeida, empresário respeitado, filantropo, capa de revistas, com um passado obscuro. Eu não sei se acredito em você, mas sua voz vacilou. Não precisa acreditar. Rafael pegou a xícara vazia dela e colocou na pia. Mas nos próximos meses, você vai morar aqui, aparecer em eventos comigo, fingir que somos um casal feliz. É essa a única forma de manter sua família segura. E depois? Depois dos meses? Rafael não respondeu imediatamente. Quando falou, sua voz estava cuidadosamente neutra. Depois, você estará livre para seguir sua vida. E eu, a minha. Por alguma razão, aquilo doeu mais do que deveria. Os dias se transformaram em semanas. Isabela e Rafael desenvolveram uma rotina estranha. Café da manhã juntos, em silêncio. Ele saindo para trabalhar, ela explorando a cobertura ou pintando. Sua paixão esquecida que ressurgiu no tédio. À noite, jantavam juntos. Obrigação social, Rafael explicara. Precisamos nos acostumar a estar próximos para os eventos públicos. Mas Isabela começava a notar fissuras na armadura dele. Como Rafael sempre separava os legumes do prato, empilhando-os de um lado. Como ele lia o jornal físico toda manhã, arcaico. Como seus olhos suavizavam quando recebia fotos de uma garotinha no celular. Quem é? Isabela perguntou uma noite, curiosidade vencendo cautela. Rafael olhou para ela, surpreendido por estar sendo observado. Minha afilhada, Luna, filha do meu melhor amigo. Ela é linda. E era. Cachos escuros, sorriso banguela, olhos brilhantes. É a criatura mais irritante e maravilhosa do planeta. Um sorriso real curvou os lábios de Rafael. Tem 6 anos e já comanda todos nós. Você sorri diferente quando fala dela. O sorriso morreu. Isabela, relaxa, não estou tentando, sei lá, descobrir sua alma ou algo assim. Ela tomou vinho. Só uma observação. Rafael a estudou. Você pinta, não era pergunta. Ele vira o ateliê improvisado que ela montara no quarto de hóspedes vazio. Pinto. Isabela se recusou a demonstrar constrangimento. Problema? Nenhum. Posso ver? Aquilo a surpreendeu. Por quê? Porque você é minha esposa e mora aqui há 3 semanas. E não sei praticamente nada sobre você, além de beber café com 2 açúcares e preferir ducha quente pela manhã. Isabela sentiu calor nas bochechas. Como você sabe, as paredes não são tão grossas. Os olhos dele brilharam com algo perigosamente próximo de humor. Então, posso ver? Contra seu melhor julgamento, Isabela o levou ao quarto improvisado de arte. Telas espalhadas, cheiro de tinta acrílica, pincéis em potes de vidro. Rafael caminhou devagar, observando cada peça. Isabela pintava abstrato principalmente. Explosões de cor, emoções traduzidas em formas e texturas. Ele parou em frente a uma tela específica, tons de cinza e azul escuro, com fios de vermelho atravessando como feridas.
Esse você pintou aqui. Não era pergunta. Primeira noite. Rafael tocou a borda da tela delicado. É raiva? E confusão. Medo. Isabela cruzou os braços. Tudo junto. É bom, muito bom. Ele se virou para ela. Por que parou? Antes de tudo isso, você pintava profissionalmente? Não, só hobby. Nunca tive coragem de levar a sério. Ah, por quê? Porque arte não paga contas, porque meu pai precisava que eu trabalhasse na empresa, porque era mais seguro não tentar. Isabela surpreendeu-se com a honestidade. Rafael acenou lentamente. Eu entendo. Entende? Escolher segurança sobre paixão. Sim, eu entendo muito bem. Algo sombrio cruzou o rosto dele. Isabela sentiu curiosidade aguda. Rafael, você disse que vinha do mesmo mundo que Ícaros. O que exatamente? Não. A máscara voltou instantaneamente. Essa conversa não. Por que não? Você sabe tudo sobre mim, minha família. Porque meu passado é exatamente isso. Passado. E quanto mais você souber, mais perigo corre. Isso não faz sentido. Você disse que eu estava segura por ser sua esposa, de Ícaros, de grupos criminosos externos. Rafael se aproximou, intensidade queimando naqueles olhos. Mas há pessoas do meu passado que adorariam usar você contra mim. Então, quanto menos souber, melhor. Isabela deveria estar assustada, mas em vez disso, sentiu algo diferente. Preocupação. Por ele. Você está sozinho nisso, não está? Ela sussurrou. Seja lá o que isso for, você está carregando sozinho. Rafael ficou tenso, e por um segundo, Isabela pensou que ele fosse abrir. Mas então ele recuou, literal e emocionalmente. Boa noite, Isabela. E se foi, deixando-a sozinha entre telas e perguntas não respondidas. Mas Isabela percebeu algo crucial. Rafael Almeida não era o monstro que ela imaginou. Era um homem com cicatrizes profundas, segredos pesados e tentando desesperadamente proteger pessoas, incluindo ela, de algo que ele não falaria sobre. E contra toda lógica, Isabela se pegou querendo saber mais, querendo ajudar, querendo estar perto dele. O primeiro evento público foi um jantar beneficente, vestido longo, joias emprestadas e Rafael devastador em smoking preto. Pronta! Ele apareceu na sala e Isabela sentiu o estômago dar um salto. Pronta para fingir ser uma esposa apaixonada pelo homem que destruiu minha família? Ela tentou soar sarcástica, mas a voz saiu fraca. Rafael se aproximou, estudando-a. Isabela, eu sei que é muito pedir, mas... Eu sei, convincente. Ela endireitou os ombros. Vamos logo. No carro, Rafael a preparou. Vão perguntar como nos conhecemos, quando nos apaixonamos, planos para o futuro. Temos uma história. Nos conhecemos em uma conferência há 8 meses. Namoro discreto, casamento rápido, porque quando você sabe, você sabe. Que romântico. Mas Isabela memorizou cada detalhe. O salão estava repleto de São Paulo's elite, empresários, políticos, socialites. E todos queriam conhecer a esposa misteriosa de Rafael Almeida. Rafael, uma mulher loira deslumbrante, se aproximou, beijando o rosto dele com familiaridade excessiva. Finalmente conhecer a sortuda que capturou nosso empresário mais cobiçado. Marcela. Rafael colocou a mão na lombar de Isabela, gesto possessivo, mas também protetor. Minha esposa, Isabela. Isa. Marcela é CEO da Lumière Cosméticos. Prazer. Isabela forçou um sorriso. Marcela a avaliou de cima a baixo. Você é linda, querida, mas devo dizer, quando ouvi que Rafael tinha se casado, quase caí da cadeira. Ele sempre foi tão inacessível. Até conhecer a pessoa certa. Rafael puxou Isabela mais perto e ela sentiu o calor dele através do smoking. A noite se desenrolou em conversas vazias e sorrisos falsos. Mas Isabela começou a notar algo. Rafael nunca a deixava sozinha.
Onde ela ia, ele ia. Quando algum homem ficava próximo demais, Rafael aparecia magicamente. Você está colado em mim, ela murmurou durante um momento de privacidade. Tem 2 homens aqui ligados a Ícaros. Rafael disse baixo, varrendo o salão com olhos de predador. Não vou dar chance de aproximarem de você. Isabela sentiu um arrepio que não era de medo. 2? Quem? Não olha. Haja natural. Rafael a girou suavemente para a pista de dança. Dance comigo. O quê? Apenas dance. E ele a puxou para seus braços, uma mão na cintura, outra segurando a dela. Isabela nunca estivera tão próxima dele. Podia sentir seu coração batendo, o cheiro de sua colônia, algo amadeirado e masculino. Rafael dançava surpreendentemente bem, guiando-a com facilidade. Homem de terno cinza, 3 mesas à esquerda, mulher de vestido vermelho perto do bar. Rafael sussurrou perto do ouvido dela, fazendo arrepios percorrerem sua espinha. Ambos te observaram a noite toda. Estão avaliando, procurando fraquezas. E dançar vai mostrar que você é minha e que eu protejo o que é meu. Os olhos cinzentos perfuraram os dela. Eles funcionam com sinais, Isabela, linguagem de poder, e eu preciso deixar bem claro qual é a mensagem. Qual mensagem? Rafael a girou, puxando-a de volta ainda mais perto, impropriamente perto. Seus corpos praticamente colados. Que qualquer um que chegar perto de você terá que passar por cima do meu cadáver primeiro. O coração de Isabela acelerou perigosamente. Rafael, é só teatro. Mas a voz dele saiu rouca. Lembra? Teatro. Isabela repetiu, tentando acreditar. A música terminou. Eles ficaram parados no meio da pista, corpos entrelaçados, respirações sincronizadas. Ao redor, pessoas observavam com curiosidade e inveja. Rafael Almeida, finalmente domesticado. Alguém comentou perto. E completamente apaixonado pelo jeito. Outro respondeu. Rafael não desgrudou os olhos de Isabela. Vamos para casa? Ela apenas acenou, sem confiar em sua voz. No carro, a tensão era palpável. Rafael dirigia com mandíbula tensa, mãos apertadas no volante. Você foi bem, ele disse finalmente. Muito convincente. Você também. Isabela olhou pela janela. Por um momento quase acreditei. Silêncio. Então, Isabela, Seu celular tocou. Rafael atendeu com um alô tenso. Seu rosto empalideceu. Quando? Pausa. Estou indo. Não deixa ela sozinha nem por um segundo. Ele desligou, pisou no acelerador. O que foi? Isabela sentiu medo. Tentaram invadir a casa dos seus pais. A voz dele era gelo puro. A segurança que coloquei lá reagiu a tempo. Ninguém se feriu, mas... Ícaros? Sim, uma mensagem. Rafael bateu no volante. Filhos da puta. Eu deveria ter previsto. Rafael, meus pais estão seguros. Já mandei uma equipe buscar eles. Vão ficar em um lugar seguro até isso passar. Até o que passar? Rafael não respondeu. Apenas dirigiu mais rápido, mandíbula tensa, olhos perigosamente escuros. E Isabela percebeu. O jogo tinha mudado. E ela estava bem no meio dele. Chegaram na cobertura para encontrar 2 homens grandes no saguão. Segurança de Rafael. Um deles acenou quando passaram. Seus pais estão a caminho de um hotel seguro. Equipe completa com eles, ele informou. Bom, dobre a segurança aqui também. Rafael guiou Isabela para o elevador privado. Dentro da cobertura, Isabela finalmente entrou em colapso. As pernas falharam. Rafael a pegou antes que caísse. Ei, respira. Ele a guiou para o sofá, ajoelhou-se na frente dela. Isa, olha para mim. Seus pais estão seguros, ok? Prometo. Por quanto tempo? Lágrimas finalmente caíram.
Por quanto tempo você pode nos proteger antes de algo dar errado? Rafael limpou as lágrimas com os polegares, gesto surpreendentemente terno. O tempo que for necessário. Mas você não pode lutar contra uma organização criminosa sozinho. Quem disse que estou sozinho? Um meio sorriso. Isabela, tenho recursos, conexões e, principalmente, tenho motivação. Qual motivação? Os olhos dele a queimaram. Você acha que eu faria tudo isso? Casar, arriscar guerra com Ícaros, colocar minha própria segurança em risco? Por quê? Filantropia? Eu não sei. Você não me deixa entender você. Porque se você me entendesse, se soubesse de verdade quem eu fui, o que fiz... Rafael se afastou, passando as mãos pelo cabelo. Você me odiaria ainda mais. Isabela levantou, aproximou-se dele. Tenta, me dá uma chance de decidir isso por mim mesma. Rafael a encarou por um longo momento. Então, como se uma represa se rompesse, ele começou a falar. Meu pai era advogado honesto. Morreu quando eu tinha 17 anos porque defendeu a pessoa errada contra pessoas poderosas. A voz dele era baixa, controlada. Minha mãe entrou em depressão profunda, parou de funcionar. Eu tinha uma irmã mais nova, Melissa, 12 anos. De repente éramos órfãos funcionais, sem dinheiro, sem apoio. Isabela segurou a respiração, não ousando interrompê-lo. Eu fiz o que achei necessário para sobreviver. Entrei para uma gangue de rua, começando pequeno, entregas, vigias. Mas eu era inteligente, estratégico, subi rápido. Aos 22, eu gerenciava operações financeiras para um dos maiores grupos criminosos de São Paulo. Rafael não era heróico, Isabela. Eu movia dinheiro sujo, facilitava negócios ilegais, olhava para o outro lado quando coisas terríveis aconteciam. Tudo para garantir que minha mãe tivesse tratamento médico e Melissa pudesse estudar. Ele riu amargamente. E eu era bom nisso. Muito bom. O que mudou? Melissa. Dor cruzou o rosto dele. Quando ela tinha 19 anos, descobriu o que eu fazia. Ficou horrorizada. Disse que eu era tão ruim quanto as pessoas que mataram nosso pai. Deu um ultimato. Ou eu saía dessa vida, ou ela saía da minha vida. E você saiu? Não imediatamente. Eu achei que era impossível. Ninguém sai dessas organizações vivo. Rafael encarou as mãos. Mas então Melissa foi sequestrada. Por um grupo rival que queria me pressionar. Eles... Sua voz quebrou. Eles a machucaram, Isabela, para me enviar uma mensagem. Isabela cobriu a boca com as mãos, lágrimas nos olhos. Eu resgatei ela. Matei 3 homens no processo. Rafael disse isso sem emoção, mas seus olhos estavam atormentados. E então negociei minha saída. Entreguei informações suficientes para desmantelar rivais do meu chefe. Provei meu valor uma última vez e ele me deixou ir. Mas com uma condição. Se eu algum dia falasse sobre eles, se expusesse seus negócios, Melissa pagaria o preço. Onde ela está agora? Canadá, sob identidade nova, protegida. Não falamos há 8 anos. Rafael fechou os olhos. Foi a única forma de mantê-la completamente segura, sem conexão visível comigo. Rafael, eu não sei o que dizer. Ele a encarou. Diz que entende porque não podia contar, porque quanto menos você soubesse, melhor. Porque essas pessoas, Isabela, elas não têm limites. E se pensarem que você significa algo para mim, se acreditarem que há alguma chance de me atingirem através de você... Espera, Isabela processou. Se pensarem que eu significo algo. Rafael congelou, percebendo o que dissera. Isabela se aproximou mais, até estarem a centímetros. Diz a verdade. Por que se importa tanto com minha segurança? Por que casar comigo era a única opção? Você tinha outras formas de lidar com Ícaros? Tinha. A voz dele era apenas um sussurro. Então por quê? Porque quando descobri sobre seu pai, sobre Ícaros vindo atrás de vocês, eu fiz algo que jurei nunca mais fazer.
Rafael segurou o rosto dela com as duas mãos, gesto desesperado. Investiguei sua família e descobri você. O coração de Isabela parou. Vi suas fotos, seus interesses, sua arte. Li sobre você ter largado seus sonhos para trabalhar na empresa da família. Vi vídeos de você em eventos, sempre sorrindo, mas com olhos tristes, e algo em mim quebrou. Ele encostou a testa na dela. Eu me reconheci em você, Isabela. Alguém sacrificando tudo por família. Alguém perdendo pedaços de si mesma no processo. Rafael, não podia deixar Ícaros destruir você. Não você. Então arquitetei tudo. Assumir a empresa, criar a dívida aparente, forçar a situação onde o casamento seria a única saída lógica. Porque sendo minha esposa, você estaria protegida. Mas mais que isso, ele respirou fundo. Mais que isso, você estaria perto de mim. E eu, egoisticamente, queria isso. Isabela estava tremendo. Você está dizendo que me apaixonei pela ideia de você antes mesmo de te conhecer? Sim, e que depois de te conhecer de verdade, de morar com você, conhecer seu sarcasmo, sua força, sua paixão pela arte. Rafael sorriu tristemente. Me apaixonei pela pessoa real 1000 vezes mais forte. Você é louco, mas Isabela estava sorrindo através das lágrimas. Completamente insano. Quem faz isso? Quem cria um esquema elaborado de casamento forçado porque se apaixonou por fotos? Alguém quebrado, tentando salvar outra pessoa quebrada? Rafael sugeriu. Nós não somos quebrados. Isabela segurou os pulsos dele, mantendo suas mãos em seu rosto. Somos amassados, cicatrizados, mas não quebrados. Isabela, eu não tenho o direito de sentir isso por você. Não depois do que fiz, manipulando sua vida, forçando esse casamento. Você estava me protegendo, de uma forma torta, insana e completamente não comunicativa. Mas estava. Ela sorriu. E sabe o pior? Eu deveria te odiar. Deveria estar planejando formas de fugir. Mas em algum momento das últimas semanas, eu comecei a te conhecer de verdade. O homem que separa legumes no prato como uma criança de 5 anos. Que sorri diferente quando fala da afilhada. Que lê jornal físico como um dinossauro. Ela riu molhado. E esse homem eu não odeio nem um pouco. Rafael a puxou para seus braços, abraçando-a com força. Isabela enterrou o rosto no pescoço dele, sentindo tensão drenar de ambos. Isso é loucura, ele murmurou contra o cabelo dela. Você sabe disso, né? Completa loucura. Isabela concordou. Mas já estamos casados de qualquer forma. Podemos ao menos tentar fazer valer a pena? Rafael recuou apenas o suficiente para olhá-la nos olhos. Isabela, se fizermos isso, se transformarmos isso em algo real, não será seguro. Para você, minhas escolhas passadas, os inimigos que fiz. Já estou no perigo, Rafael. Ícaros já me vê como sua esposa. A diferença é que agora, em vez de estar presa em um casamento falso, eu escolho estar em um de verdade, com você. Apesar de todo o caos, da loucura, do perigo, eu escolho você. Você tem certeza? A vulnerabilidade nos olhos dele partiu e remontou o coração dela. Porque uma vez que fizermos isso, uma vez que eu te deixar entrar completamente, eu não vou conseguir te deixar ir, Isa. Não vou conseguir ser nobre e te libertar quando isso terminar. Vou te querer para sempre. Bom. Isabela sorriu, colocando as mãos nos ombros dele. Porque eu estou começando a gostar da ideia de para sempre com você, mesmo que você seja um ex-criminoso psicologicamente traumatizado com tendências superprotetoras. E você é uma artista reprimida fingindo ser empresária com problemas sérios de autoridade. Combinamos perfeitamente então. Rafael sorriu. Um sorriso real, completo, transformador. Isabela? Sim, posso te beijar?
De verdade dessa vez? Não para show, não por obrigação. Rafael, se você não me beijar agora, eu vou. Ele não deixou ela terminar. O beijo foi nada como o rápido roçar de lábios no altar. Foi fome, promessa, confissão, anos de solidão de ambos os lados derramando em um único momento de conexão. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Uau! Isabela murmurou. É. Rafael descansou a testa na dela novamente. Uau, resume bem. Eles ficaram assim, abraçados no meio da sala. O perigo lá fora temporariamente esquecido. Dois indivíduos solitários que encontraram um ao outro da forma mais improvável possível. Então, Isabela disse eventualmente, sobre esses quartos separados... Rafael riu, o som rico e genuíno. Senhorita Monteiro, está me seduzindo? Senhora Almeida, tecnicamente. Ela corrigiu com um sorriso. E sim, definitivamente estou. Bom saber que não estamos mais fingindo. Rafael a pegou no colo, fazendo-a gritar e rir, porque eu estava ficando cansado de fingir que não te queria assim. Ele a levou para o quarto principal, a porta fechando atrás deles, e pela primeira vez, desde que tudo começara, Isabela sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Isabela acordou envolta em calor. Levou 3 segundos para perceber. Estava deitada no peito de Rafael, as pernas entrelaçadas nas dele, um braço dele ao redor da cintura dela. Realidade bateu junto com memórias da noite anterior. Não apenas o físico, embora aquilo tenha sido... Ela sentiu calor nas bochechas, lembrando. Mas principalmente as confissões, as vulnerabilidades compartilhadas, a decisão de transformar seu casamento falso em algo real. Posso sentir você pensando alto. A voz rouca de Rafael, ainda meio dormindo, fez seu estômago dar voltas. Desculpa, não queria te acordar. Mentirosa. Ele abriu um olho, sorriso preguiçoso nos lábios. Você está tendo um ataque de pânico pós-vulnerabilidade. Não estou. Está sim. Rafael a puxou mais perto. Deixa eu adivinhar. O que fizemos foi rápido demais? E se for um erro? E se ele acordar arrependido? Isabela fez beicinho. Para de ler minha mente. Isa. Ele girou até ficarem cara a cara, ainda entrelaçados. Não me arrependo de nada. E se dependesse de mim, passaríamos o dia todo aqui. Mas sua expressão ficou séria. Precisamos falar sobre Ícaros, sobre o que aconteceu ontem. Realidade, cruel e persistente. Eles não vão parar, vão? Não até eu dar o que querem, ou deixar claro que mexer comigo custa mais caro que qualquer benefício. Rafael traçou padrões preguiçosos no braço dela. Tenho um plano, mas é arriscado. Mais arriscado que casar com seu inimigo? Ele sorriu. Justo. Ok, escuta. Ícaros opera através de figuras de fachada. O verdadeiro líder nunca aparece. Mas tem um informante que pode me dar um nome, localização. Se eu eliminar a cabeça... Eliminar? Isabela se afastou, sentando. Rafael, você está falando sobre... O quê? Assassinato? Não. Ele também sentou, passando as mãos pelo cabelo. Falo de exposição, levar provas para autoridades certas, desmantelar a operação legalmente. Mas você disse que se expusesse seu antigo grupo... Ícaros não é meu antigo grupo, são rivais, Rafael explicou. Posso expor Ícaros sem revelar nada sobre meu passado. Mas isso vai provocar retaliação antes de conseguirem ser presos. Eles vão saber que fui eu. E vão atacar com tudo. Atacar você? Atacar todos que eu amo. Ele segurou as mãos dela. Seus pais estão seguros por agora. Mas quando eu mover contra Ícaros, precisamos estar preparados para uma guerra de dias, talvez semanas, até as autoridades agirem. Isabela processou isso. O que precisa de mim? Que confie em mim. Rafael beijou seus dedos.
e que me deixe te proteger. Sei que odeia se sentir indefesa, mas Isa, essas pessoas são perigosas de formas que você não imagina. Eu confio em você. E, surpreendentemente, era verdade. Quando começa? Hoje. Rafael checou o relógio. Tenho uma reunião com meu informante ao meio-dia. Até lá, você fica aqui, segurança na porta. Rafael, posso ajudar. Tenho contatos na mídia do tempo em que trabalhava na Monteiro Tech. Se precisar de forma de vazar informações... Ele a estudou. Algo como orgulho nos olhos. Sabe, você é bem mais estrategista do que eu dei crédito. Ok, isso pode funcionar. Mas seu celular tocou. Rafael atendeu com um alô, tenso. Sua expressão endureceu. Quando? Pausa. Estou indo. Desligou, já se levantando. Vou ter que adiantar planos. Ícaros acabou de sequestrar meu informante. O quê? Como? Não sei, mas sem ele não tenho como rastrear o líder. Rafael se vestiu rapidamente, cada movimento urgente. Isa, preciso ir. A segurança fica na porta. Não sai, não atende para desconhecidos, não. Eu sei. Vou ficar bem. Isabela se cobriu com o lençol. Mas Rafael, volta inteiro, ok? Ele voltou para a cama. Beijou-a profundamente. Prometo. Então foi embora, deixando apenas o cheiro da colônia e um rastro de preocupação. Isabela tentou se distrair. Tomou banho, trocou de roupa, fez café, mas estava inquieta. Pegou o celular, olhando para os contatos. Será que... Discou um número que não usava há meses. Isabela? A voz do outro lado soou surpresa. Pensei que você tivesse morrido ou algo assim. Sumida há semanas. Oi, Carol. Desculpa o sumiço. Tive mudanças na vida. Carolina Reis era jornalista investigativa, amiga dos tempos de faculdade. Se alguém podia ajudar com exposição midiática... Escuta, preciso de um favor. Um grande. Isabela respirou fundo. E vai envolver informações sobre crime organizado. Silêncio do outro lado. Então, Isa, você está metida em alguma enrascada? Mais ou menos, mas estou do lado certo, prometo. Pode conversar pessoalmente? Hoje? Manda o endereço. Estarei aí em 1 hora. Isabela enviou o endereço. Então avisou a segurança sobre a visita. Passou o tempo arrumando a cobertura nervosamente, formulando como explicaria tudo sem revelar demais do passado de Rafael. A campainha tocou exatamente 57 minutos depois. Carol entrou, olhos arregalados observando a cobertura luxuosa. Uau! Ok, claramente perdi alguns capítulos da sua vida. Ela abraçou Isabela. Sério? O que está acontecendo? Você casou, sumiu e agora mora nesse palácio? É complicado. Isabela fez café, sentando no sofá com Carol. Você conhece Rafael Almeida? O empresário? Claro, quem não conhece? Carol estreitou os olhos. Espera, você e ele... Sou a esposa dele. Carol cuspiu o café. Você o quê? Nos próximos 20 minutos, Isabela contou uma versão editada. A empresa da família afundando, envolvimento acidental com grupo criminoso, Rafael intervindo, o casamento de conveniência que virou real. Omitiu o passado criminoso de Rafael, focando em Ícaros. Carol ouvia com expressão cada vez mais séria. Isa, isso é enorme. Se eu pudesse publicar... Não ainda. Isabela a interrompeu. Rafael está reunindo provas. Mas quando ele tiver, vamos precisar de alguém confiável para estourar a história antes de Ícaros poder retaliar completamente. Você tem ideia do risco que está correndo? Carol segurou as mãos de Isabela. Essas organizações não brincam. Eu sei, mas é a única forma de proteger minha família. E o homem que amo. Carol piscou. Você ama ele? De verdade? Não é Estocolmo ou... Não, é real. Isabela sorriu. Eu sei como soa. Mas Carol, ele é
Ele é bom. Debaixo de toda a armadura, ele é profundamente bom e está tentando, desesperadamente, proteger todos ao redor dele. Ok. Carol respirou fundo. Ok, estou dentro. Me manda as provas quando tiverem, e eu garanto que será a primeira página de tudo. Mas, Isa, se algo der errado, se você precisar sair rápido, me liga. Promete? Prometo. Depois que Carol saiu, Isabela se sentiu estranhamente energizada. Ela não era mais apenas a vítima passiva sendo protegida, era a parte ativa da solução. Seu celular vibrou. Mensagem de Rafael. Encontrei o informante. Está vivo, assustado, mas falando. Tenho nomes. Volto em 2 horas. Te amo. Isabela olhou para as últimas 2 palavras. Coração acelerando. Digitou de volta. Te amo também. Cuidado. 3 pontinhos apareceram, desapareceram, apareceram novamente. Então, sempre. Você me dá razões para ser cuidadoso. Isabela estava sorrindo para o telefone quando ouviu um ruído vindo da porta dos fundos, a saída de serviço que ela nem sabia que existia. Congelou. A segurança estava na frente, mas havia alguém entrando por trás. Silenciosamente, pegou uma faca da cozinha, coração batendo violentamente. Escondeu-se atrás da ilha, segurando a arma improvisada com mãos tremendo. A porta se abriu. Passos. Mais de uma pessoa. Ela está aqui. Uma voz masculina baixa. O Almeida vai pagar caro por interferir. Isabela prendeu a respiração. Precisava alertar a segurança. Seu celular estava no bolso. Lentamente, começou a puxá-lo. Achei você! Isabela gritou virando. Um homem imenso estava atrás dela. Ela levantou a faca instintivamente. Ele apenas sorriu. E então, tudo ficou preto. Rafael estava revisando documentos com seu informante quando o celular vibrou. Não era número conhecido. Atendeu com cautela. Almeida. A voz do outro lado era distorcida, eletrônica. Você tem algo nosso. Nós temos algo seu. O sangue de Rafael gelou. Se vocês encostaram um dedo nela, ela está bem, por enquanto. Risada sinistra. Aqui está o acordo. Você entrega todos os documentos que coletou, apaga todas as cópias e jura nunca mais interferir em nossos negócios. Fazendo isso, devolvemos sua esposa intacta. Como sei que ela está viva? Barulho de fundo. Então a voz de Isabela, assustada, mas furiosa. Rafael não faz o que eles querem. Não vale. Som de tapa. Isabela gritou. Rafael viu vermelho. Vou matar cada um de vocês. A promessa saiu em voz mortalmente calma. Lentamente. Ameaças não vão ajudar sua esposa. Você tem 2 horas. Vamos mandar localização. Venha sozinho ou ela morre. Desligaram. Rafael estava tremendo de raiva. Miguel, seu informante, recuou instintivamente. Boss, o quê? Pegaram a Isabela. Rafael já estava discando outro número. Rastreie a última ligação. Quero localização em 10 minutos. Rafael, eles disseram sozinho. E você acha que vou seguir regras? Rafael olhou para Miguel com olhos de predador. Isso acaba hoje. Ou eu termino Ícaros, ou morro tentando. Ele fez mais 3 ligações para a segurança da cobertura, confirmando que foram neutralizados por gás sonífero, mas estavam vivos, para seu melhor amigo Dante, ex-militar, agora segurança particular, e para uma pessoa que jurou nunca mais contatar. Rafael? A voz feminina do outro lado soou chocada. Você... São 8 anos e... Melissa. Rafael fechou os olhos. Preciso de ajuda. Silêncio. Você sabe as regras. Não podemos ter contato. Se eles descobrirem que você me ligou... Eles pegaram minha esposa, Mel. Mais silêncio. Esposa? Você... Ok, isso é muito para processar. Mas, Rafael, se você quebrar o acordo já foi pro inferno. Ícaros está movendo contra mim. E eu não vou deixar eles machucarem outra pessoa que amo. Não de novo.
Melissa suspirou. Ok, o que precisa? Contatos no FBI. Sei que você trabalha com segurança cibernética agora. Preciso de alguém que possa prender esses caras rápido, mas legal. Provas, mandados, tudo. Posso fazer algumas ligações. Mas, Rafael, se eu entrar nisso, se expuser que existo... Mel, sinto muito. Eu sei o que estou pedindo, mas ela é tudo. A voz dele quebrou. Não posso perder ela. Não quando acabei de encontrá-la. Caramba! Melissa deu uma risada molhada. Meu irmão Durão finalmente se apaixonou de verdade. Ok, manda o que tem. Vou ver o que consigo. Nos próximos 90 minutos, Rafael orquestrou uma operação militar. Dante trouxe 6 homens, todos ex-forças especiais. Miguel rastreou a localização, um armazém abandonado no Porto de Santos, clássico esconderijo de criminosos. As provas foram enviadas simultaneamente para o FBI via Melissa, Polícia Federal Brasileira, e para Carolina Reis, jornalista que Isabela mencionara em mensagem antes de ser capturada. Isso vai estourar em todas as mídias em 1 hora. Rafael disse ao time, o que significa que Ícaros vai saber que estão expostos, vão estar desesperados, perigosos. E a esposa dele está no meio disso, Dante observou. Podemos esperar as autoridades chegarem? Não. Rafael checou a arma. Eles disseram 2 horas. Uma já passou. Não vou arriscar que façam algo a ela enquanto esperamos burocracia. Então entramos com tudo? Entramos com tudo. Isabela acordou com dor de cabeça lancinante. Estava amarrada a uma cadeira em um armazém frio e úmido. 3 homens a observavam. Um deles falando ao telefone. Sim, temos ela. Almeida tem 15 minutos para... O quê? O rosto do homem empalideceu. Ligue a TV, agora. Um dos outros ligou um televisor velho em um carrinho. Isabela piscou, focando na tela. Documentos vazados esta tarde revelam uma rede extensa de lavagem de dinheiro operando sob o nome Ícaros Capital. A Polícia Federal já iniciou operação para prender os envolvidos, incluindo o suposto líder, Augusto Ferreira, empresário conhecido em São Paulo. Aquele filho da puta! O homem jogou o celular na parede. Ele nos expôs. Estamos queimados. Jefe, a PF está rastreando nossas localizações. Temos que vazar. Agora. E ela? Um deles apontou para Isabela. Ela é nossa garantia. Leva junto. Ou, outra voz disse, essa fria e calculista. Usamos ela para garantir que Almeida pague por nos trair. O primeiro homem puxou uma arma. Isabela sentiu terror real pela primeira vez. Espera! Ela gritou. Vocês me matam e Rafael não vai parar nunca. Nunca! Ele vai caçar cada um de vocês, suas famílias, tudo que amam. Ela tem razão. O homem baixou levemente a arma. Almeida tem reputação, mas viva, ela é moeda de troca. Discussão entre eles. Isabela usou o tempo para trabalhar nas cordas. Suas mãos eram menores. Se conseguisse... Bum! A porta do armazém explodiu. Fumaça encheu o espaço. Gritos, tiros. Através da fumaça, uma figura emergiu. Rafael, vestido todo de preto, arma em mãos, olhos de predador puro. Isabela! Aqui! Ela gritou, ainda lutando com as cordas. Um dos homens tentou agarrá-la. Rafael disparou sem hesitar, não para matar, mas acertou o ombro. O homem caiu gritando. Mais homens entraram. Time de Dante, profissionais e coordenados. Em menos de 2 minutos, os 3 sequestradores estavam neutralizados, desarmados no chão. Rafael correu até Isabela, cortando as cordas com uma faca. Você está bem? Machucaram você? Estou bem. Mas estava tremendo violentamente. Rafael a puxou para seus braços, segurando com força. Desculpa muito. Eu deveria ter previsto... Você me salvou. Isabela enterrou o rosto no peito dele. Você veio. Sempre vou ir. Ele beijou o topo da cabeça dela. Sempre. Sirenes fora. A Polícia Federal chegando.
Dante se aproximou. Boss, precisamos sair antes de ficar complicado. Deixa eles lidarem com a limpeza. Rafael acenou, guiando Isabela para fora. O armazém estava cercado por viaturas, oficiais em coletes à prova de balas entrando. Um deles reconheceu Rafael. Senhor Almeida? Agente Santos, FBI. Sua irmã nos contatou. Precisamos de seu depoimento sobre Ícaros. Posso dar depois? Rafael indicou Isabela. Minha esposa precisa de atendimento médico. Claro, vamos escoltá-los. No hospital, Isabela foi examinada. Apenas hematomas leves, nada sério. Rafael não soltou sua mão nem por um segundo. Você ligou para sua irmã, Isabela disse suavemente. Quebrou o acordo para me salvar. Quebraria 1000 acordos por você. Rafael beijou seus dedos. Mel está bem. Ela vai ter que mudar de identidade novamente, relocar, mas ela entende e ela quer te conhecer, eventualmente. Sério? Disse que qualquer mulher que consegue me fazer quebrar regras que mantive por 8 anos deve ser especial. Rafael sorriu. Ela não está errada. Eles ficaram assim até o médico liberar Isabela. Dante os levou de volta para a cobertura, agora com segurança redobrada. Mas antes de entrar, Rafael parou Isabela. Agora que Ícaros foi exposto preso, você está livre. Livre de verdade. Ele segurou as 2 mãos dela. Não precisa mais ficar casada comigo por proteção. Se quiser anular, se quiser sua vida de volta. Isabela o beijou, interrompendo as palavras dele. Quando se separaram, ela estava sorrindo. Rafael Almeida, você é a pessoa mais idiota e brilhante que já conheci. Ela segurou o rosto dele. Eu não quero anular. Não quero minha vida de volta. Não se significa sem você. Eu te amo. De verdade, completamente, assustadoramente. E se você tentar me dar uma saída romântica e nobre agora, eu juro que... Rafael a beijou, rindo contra seus lábios. Ok. Mensagem recebida. Ele a ergueu no colo, fazendo-a envolver as pernas na cintura dele. Então, senhora Almeida, parece que você está presa comigo. Que tragédia. Isabela sorriu. Presa com um homem lindo, rico, super protetor que me ama e traumatizado. Não esquece traumatizado. E eu sou uma artista reprimida com problemas de autoridade. Somos um par perfeito. Rafael a carregou para dentro, subindo as escadas direto para o quarto. Sabe o que precisamos? O quê? De umas férias de verdade. Longe de crime organizado, perigo, drama. Ele a deitou delicadamente na cama. Algum lugar calmo, onde você possa pintar e eu possa apenas te observar pintando. Isso sou stalker. Sou um ex-criminoso apaixonado. É praticamente minha função ser um pouco stalker. Ele deitou ao lado dela, puxando-a para seus braços. Mas falando sério, para onde você quer ir? Qualquer lugar do mundo, Isabela pensou. Lembra quando eu disse que sempre quis ir para a Toscana? Ver as paisagens, a arte, os vinhedos? Então vamos. Rafael decidiu. 2 semanas na Toscana, uma vila pequena, nada de eventos sociais, apenas nós 2. Você consegue ficar 2 semanas sem trabalhar? Por você, consigo ficar 2 meses. Ele beijou a testa dela. Isa, você me fez perceber algo. Eu construí um império, mas não tinha uma vida. Tinha negócios, dinheiro, poder, mas não tinha ninguém esperando em casa. Ninguém para dividir café da manhã. Ninguém que me fizesse querer ser melhor. Rafael, você me deu uma razão. Ele entrelaçou os dedos com os dela. E não vou desperdiçar isso, ficando viciado em trabalho e perdendo momentos importantes. Isabela sentiu lágrimas nos olhos. Como você sempre sabe o que dizer? Porque presto atenção. Ele limpou uma lágrima com o polegar. E porque você merece ouvir essas coisas. Merece ser amada completamente, sem reservas. Eles se beijaram, lento e profundo, sem urgência. Apenas
conexão pura. Isa? Rafael murmurou contra seus lábios. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu dei todos os motivos do mundo. Obrigada por me salvar, em todos os sentidos. Ela sorriu. E por ser louco o suficiente para criar um plano elaborado de casamento forçado, porque se apaixonou por minhas fotos. Quando você coloca assim, parece realmente insano. É porque é insano. Isabela riu. Mas é nossa história. E não mudaria nada. Rafael a apertou mais forte. Nem eu, nem um único momento louco e caótico. Eles adormeceram entrelaçados, finalmente em paz, finalmente seguros. 2 sobreviventes que encontraram um ao outro no meio do caos e construíram algo belo das cinzas. 3 meses depois, Isabela estava em uma galeria de arte em Pinheiros, olhando nervosamente para as telas nas paredes. Suas telas. Sua primeira exposição solo. Respira. Rafael apareceu ao lado, oferecendo champanhe. Você está incrível. As pinturas estão incríveis. Tudo vai dar certo. E se ninguém gostar? Impossível. Ele beijou o topo da cabeça dela. Mas mesmo se não gostarem, o que não vai acontecer, eu compro todas e encho nossa casa com elas. Isso derrota o propósito de uma exposição. Não me importo. Rafael sorriu. Sou seu maior fã e patrono vitalício. A galeria começou a encher. Críticos de arte, colecionadores, amigos, os pais de Isabela chegaram, Helena chorando orgulhosa antes mesmo de ver as pinturas. Ah, minha menina! Ela abraçou Isabela, finalmente seguindo seu coração. Roberto também abraçou a filha. Desculpa por todas as pressões, filha. Por te fazer escolher empresa em vez de arte. Pai, não. Você fez o melhor que podia. E olha, tudo deu certo no final. Graças ao Rafael. Roberto olhou para o genro com gratidão genuína. Nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Não precisa. Rafael apertou a mão do sogro. Isabela é tudo o que preciso como agradecimento. Daniela chegou com Carolina, ambas já elogiando alto demais. Isa, essas pinturas são incríveis. Falando em Carolina, Rafael puxou a jornalista de lado. Obrigado pela cobertura da Operação Ícaros. Você foi essencial. Foi a matéria da minha carreira. Carol sorriu. E todos os envolvidos foram presos, graças às suas provas. Como está seu informante? Miguel está bem. Proteção de testemunhas, nova identidade. Rafael baixou a voz. E Ícaros está desmantelado. Completamente. E sua irmã? Segura. Nova cidade, novo nome. Mas... Rafael sorriu. Ela vem visitar mês que vem. Primeira vez em 8 anos que vamos nos ver pessoalmente. Isso é maravilhoso, Rafael. A noite fluiu perfeitamente. As pinturas de Isabela foram um sucesso. Várias vendidas, críticos impressionados, até uma oferta de exposição permanente em uma galeria maior. Mas o momento favorito de Isabela foi quando uma garotinha de cabelos escuros se aproximou timidamente. Oi, você é a tia Isa? Isabela se abaixou. E você deve ser Luna, certo? Sua afilhada. Dindo Rafa mostrou suas fotos. Você é muito bonita. Luna sorriu banguela. E suas pinturas são legais. Eu também pinto, mas o meu pai diz que é só rabisco. Rabiscos também são arte. Isabela pegou um catálogo, agachou ao lado da menina. Vê essa aqui? Comecei com rabiscos também. O segredo é nunca parar de criar. Mesmo quando as pessoas dizem que você não é boa, especialmente quando dizem isso. Luna abraçou Isabela espontaneamente. Gostei de você. Pode casar com o Dindo Rafa de verdade? Rafael se aproximou rindo. Lu, nós já somos casados de verdade. Mas tipo, casados, com bebês e tudo? A menina perguntou inocentemente. Isabela e Rafael se entreolharam, ambos corando. Luna, vamos deixar os adultos respirarem. E Dante, o pai dela, pegou a filha no colo. Desculpa, ela não tem filtro. Sem problemas.
Isabela sorriu. Ela é adorável. Depois que todos saíram e a galeria fechou, Rafael e Isabela caminharam pela Pinheiros de mãos dadas. Era uma noite quente de setembro, a cidade viva ao redor deles. Então, Rafael começou casualmente. Bebês e tudo. Isabela riu. Luna plantou uma semente, não plantou? Ou nunca, se você não quiser. Mas eu penso em futuro, nosso futuro, e vejo uma casa maior, com ateliê de verdade para você. E talvez você, lidando com bagunça, Isabela provocou, mas seu coração estava acelerado. Por você e nossos futuros pequenos humanos? Sim, ele sorriu. Mais sério, não há pressão. Só quero que saiba que estou completamente dentro disso, de tudo com você. Isabela beijou-o ali no meio da calçada, pessoas passando ao redor. Eu também quero isso. Talvez não agora, temos tempo. Mas sim, eu quero construir uma vida de verdade com você. Completa, bagunçada, linda. Uma vida bagunçada e linda. Rafael repetiu. Gostei. Eles continuaram caminhando, parando em uma sorveteria aberta. 2 meses atrás, Isabela disse, lambendo sorvete de limão, eu te odiava. Com razão. Agora não consigo imaginar minha vida sem você. É assustador como rápido mudou. Não foi rápido, Rafael argumentou. Só foi intenso. Às vezes, as melhores coisas acontecem rápido porque são certas. Muito filosófico para um ex-criminoso. Ei, ex-criminosos podem ser profundos. Ele roubou uma colherada do sorvete dela. E românticos. E completamente apaixonados por suas esposas artistas incríveis. Puxa-saco. Culpado. Voltaram para a cobertura, que agora tinha toques de Isabela por todos os lados. Pinturas nas paredes, plantas nas sacadas, livros espalhados. Não era mais a gaiola fria do início. Era um lar. Isa. Rafael a puxou para o sofá, abraçando por trás. Feliz? Ela pensou. Há 4 meses estava sendo forçada a casar com seu inimigo. Hoje estava nos braços do homem que amava, após uma exposição de arte bem-sucedida, com um futuro brilhante à frente. Mais que feliz. Ela virou a cabeça para beijá-lo. Completa. Bom, Rafael apertou o abraço. Porque você me completa também. Eles ficaram assim, apenas existindo juntos, até adormecerem no sofá entrelaçados.